Olá, esse é o devocional Graça e Paz da Igreja Presbiteriana em Humberto de Campos. E hoje nós estaremos dando continuidade às nossas reflexões no livro de Provérbios. Na reflexão passada, nós analisamos uma parte do capítulo 1. E hoje nós iremos ver o restante do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Então, nós vimos que o versículo 7 do capítulo 1 faz uma divisão entre os objetivos de Provérbios e como adquirir a sabedoria. E por que ele faz uma divisão? Porque ele mostra aonde principia a sabedoria, que é no temor do Senhor. Então, nós aprendemos na reflexão passada que para se ter sabedoria, para começar a ter sabedoria, nós precisamos ter o temor do Senhor, que o versículo 7 diz. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam o ensino. Então, nós aprendemos aqui que o sábio, ele vai temer ao Senhor, mas os loucos vai rejeitar a sabedoria de Deus. E aí, o restante do capítulo 1 nos alerta para não nos envolvermos com o perverso, com o insensato, com a pessoa que chama para fazer o mal. E depois mostra a sabedoria como se fosse uma pessoa, ou seja, faz uma personificação da sabedoria. Ela clama pelas praças, nas cidades, mostrando assim que a sabedoria pode estar em qualquer lugar. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus está em qualquer lugar, porque Deus está em qualquer lugar. Nós podemos encontrá-lo na nossa casa, na igreja, aonde nós estivermos, nós podemos encontrar essa sabedoria. A partir do capítulo 2, nós vamos ver um chamamento para que nós venhamos buscar sabedoria acima de qualquer tesouro. E nós sabemos que todas as pessoas se esforçam demasiadamente para obter o sustento diário de sua família. Mas a Bíblia está nos chamando para que nós venhamos buscar sabedoria acima de qualquer coisa. O capítulo 2, do versículo 1 ao 5 diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, esse versículo 5 e o 4 e o 5 nos mostra que se nós buscarmos a sabedoria acima de qualquer tesouro terreno que nós venhamos buscar, nós vamos entender o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E entendendo, nós vamos ter algumas consequências boas para a nossa vida. E nós vamos ver isso no versículo 11, 12 e 20 e 21 do capítulo 2 ainda, que diz: O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. O 20 e o 21 diz: Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Então aqui nós estamos vendo falar do caminho do mal e do caminho do homem de bem. E o caminho do mal não é nada mais do que o caminho do homem insensato, daquele que não dá ouvido à sabedoria divina, daquele que se centraliza apenas na sabedoria humana e que realiza apenas os seus próprios desejos, os seus próprios anseios carnais. E o homem de bem é aquele que ouve a palavra de Deus e que seu proceder é de acordo com o que essa palavra diz. Esse é o homem de bem. E ele permanecerá na terra, enquanto o homem de mal será eliminado da terra. Aqui diz respeito ao dia do juízo final, quando Jesus voltar, os justos permanecerão eternamente com ele na terra prometida e os ímpios serão eliminados. O versículo 11 diz que nós obteremos o bom siso, e esse bom siso nos livrará do caminho do mal. Então, sem nós conhecermos a sabedoria, nós não conseguiremos estar livres do caminho do mal. Então, nós devemos buscar a sabedoria acima de qualquer tesouro, e nós teremos essa recompensa. Já o capítulo 3 nos mostra algumas atitudes que o homem sábio deve desenvolver. E aí nós vamos ver só alguns versículos que mostram essas atitudes que são contrárias àquilo que o mundo nos ensina, que é não desamparar a benignidade e a fidelidade, é confiar no Senhor de todo coração e não se
se estribar no seu próprio conhecimento, é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, é não ser sábio aos seus próprios olhos, é não rejeitar a disciplina do Senhor, é não temer o pavor repentino, porque Deus é a nossa segurança e guarda os nossos pés, e é não ter inveja do homem violento, que é o mesmo insensato, mesmo que esse pareça ter uma vida melhor do que a nossa. Então, esses caminhos são os caminhos que o homem sábio, o homem que adquire sabedoria, deve seguir, deve prosseguir na sua vida. Esse deve ser o nosso procedimento como pessoas que temem a Deus. Então, que a cada dia nós venhamos buscar essa sabedoria e que Deus venha nos abençoar.